não sei, é uma falta de sensibilidade, uma falta de sentimento que não dá para entender. Infelizmente, muitas vezes, a saúde é um negócio e que se busca negócio, tudo bem, mas há casos em que há casos, por amor de Deus. A gente vê várias vezes casos belíssimos de pessoas que estão de bombeiro, de motorista de táxi, que ajuda a mulher a ter um filho de uma hora para outra ali. A gente vê casos extraordinários de dedicação e de carinho, no sentido de se fazer, de ajudar a salvar uma vida, independente de conhecer ou de não conhecer, de ter responsabilidade ou não responsabilidade. No caso do cidadão aqui de Brasília, ele foi a 3 hospitais. Morreu na porta do 3º. Porque gente importante. Não é que eu estou dizendo que estou te salentando porque é caso importante. Imagina se não fosse. Cargo importante ocupando aqui, mas não tinha cheque, não tinha o talão, não tinha o documento com ele. E agora vem a senadora. Minha querida, me desculpe, mas eu não sabia desse detalhe. Está me chocando muito, porque eu não sabia desse detalhe. Acompanhei todo o drama de Vossa Excelência, o nosso drama com a morte do querido Ossário, mas esse detalhe eu não sabia. Eu não sei. Mas tem certo hospital aqui, em poucos dias, é a 4ª vez que se fala de um assunto igual a esse. Eu não sei. Mas falta mais do que o problema de dinheiro, mais do que o problema de técnica, de competência, falta um mínimo de humanidade com relação ao ser humano. E o médico não tem nem isto. Nessa semana, o governo anunciou cortes no orçamento para juntar mais dinheiro para o pagamento dos juros da dívida pública. 55 bilhões entregues à guilhotina. 5,5 bilhões cortados da saúde. Isso depois do governo anunciar que saúde junto com educação eram vitais. Recordo novamente ao mais famoso dicionário. Vital, repeitante à vida, próprio para a preservação da vida, fortificante da importância capital, essencial. Repito, a primeira definição, respeitante à vida, enfatizo, vida. Se a saúde brasileira já está na UTI, imagina agora com esse corte de oxigênio. De início, os cortes anunciados seriam menores. Dizem os jornais que não se trata de prescrição dos médicos intensivistas, mas uma decisão do dono do hospital. No caso, o Banco Central, acatado pela Presidência da República. Faço uma sugestão. Se os cortes também forem realmente vitais, que eles sejam feitos na corrupção. Ela que se constitui uma verdadeira infecção hospitalar, segundo as notícias que teimam de circular pelos corredores da mídia. O governo tem todas as condições de saber quem são os que roubam o sagrado dinheiro da saúde, da educação, do esporte, da cidadania e de qualquer outro ministério correspondente. Algum deles, inclusive cujos titulares, foram também guilhotinados por atitudes suspeitas. No lugar da guilhotina, que se monte uma turbina na Controladoria Geral da União. Eu tenho reiterado a minha confiança no ministro Jorge Arce, principalmente na sua luta para que a ficha limpa seja estendida e praticada de fato também na contratação e na nomeação de qualquer funcionário do Executivo. Também reitero a minha afirmação de que função pública rima com sacerdócio e não com negócio. A propósito, eu apresentei em outubro de 1993, portanto, há quase 2 décadas, um projeto de lei complementar, no sentido de que os deputados federais, senadores, ministros de Estado, presidente e vice-presidente da República, dirigentes partidários, presidentes de diretórios, entidades de administração direta e indireta, tivessem seus sigilos bancários abertos no ato de posse, no cargo ou no mandato. Traduzindo, pelo meu projeto, a vida financeira de quem manipula recursos públicos teria que ser verdadeiramente um livro aberto. Pois bem,
Depois de todas as idas e vindas não regimentais, o meu projeto não recebeu os votos necessários à aprovação em plenário e foi arquivado. Obviamente, não contente com o resultado, voltei a apresentar projeto com o mesmo conteúdo em 1995. Nessa estação da minha via sacra, ele foi aprovado aqui no Senado Federal, mandado para a Câmara, foi lançado para a vala comum dos projetos que tramitam em conjunto, no caso com o estranho objetivo de reestruturar legalmente o sistema financeiro nacional. Não seria preciso dizer que ele morreu por inanição. Como num teste de paciência, voltei à carga em 2005. Só mandei a data e mantive o conteúdo de transparência das contas bancárias de quem fez a opção pelo serviço público e que tem a decisão sobre a alocação de recursos orçamentários. Qual o que? Ele foi arquivado porque o regimento do Senado determina a gaveta para as propostas não votadas durante a legislatura. Como eu permaneci no Senado pela decisão do povo do Rio Grande do Sul, em 2006 o mesmo regimento também determinou a continuação da tramitação da minha proposta. Renovaram-se as esperanças. Mais uma vez, qual o que? Em 2010, fim da outra legislatura, ela novamente foi arquivada, sem ser votada. Agora, de forma definitiva, não cabe mais desarquivamento. A minha vida sacra ultrapassará a 14ª estação da correspondente bíblico. A minha proposta não permanecerá sepultada na gaveta do Congresso. Vou procurar também ressuscitá-la. Quem sabe os novos ventos contra a corrupção movam agora corações e mentes dos legítimos representantes do povo. Eu não imagino, porém, que qualquer proposta, por mais bem intencionada que seja, possa alterar essa realidade dura, cruel da banalização da vida, sem antes o resgate dos nossos melhores valores de humanidade. Resgatar a essência do ser humano, enquanto substantivo, o verbo ter e não ser. Substantivo, o verbo de não ter, digo eu, principalmente na primeira tradução daquele nosso dicionário, alcançar a posse. Ora, ninguém pode se apossar da vida de alguém, desde que é também, e por definição, seu semelhante. Eu acho que não só o Brasil, mas todos os seres humanos, chamados humanos do planeta, estão necessitando agora, mais do que nunca, de uma ampla reflexão sobre o que eu chamo de sentido da vida. Uma reflexão individual de cada um de nós, enquanto ser a imagem e a semelhança do Criador. Uma reflexão coletiva para o resgate de sentimentos que pareçam fora de ordem, como a solidariedade e a compaixão. Mas, principalmente, uma profunda reflexão dos que têm papel fundamental no destino da humanidade, em qualquer nível. As guerras, o meio ambiente, a geração de empregos, a distribuição de rendas, prioridades governamentais, produção e distribuição de alimentos, decisão de investimento, tudo tem que ver com a nossa própria essência, a vida. Uma possível falta de ética médica de um profissional de saúde de um hospital público ou privado tem que ser investigada e se comprovada a culpa que haja devida punição. Esse mesmo profissional e o hospital são parte da questão. Há algo maior a ser discutido e modificado, sob pena de outros casos continuarem a povoar o noticiário. Outros meninos, outros pais, outras dores, pior, permanecer em escala potencial, anônimos, onde nem a comoção e nem mesmo a indignação alcançam. A preservação da vida não pode permanecer sujeita a regras impostas pela falta de pudor do lucro, muito menos no desvio da conduta, seja pela omissão, seja pela corrupção. Estou encerrando, senhor presidente. No dia em que voltarmos a valorizar a vida na sua plenitude, não haverá mais casos como o do Marcelo e de mais anônimos daqui ou de outros lugares do planeta. A verdade é uma só. Nós estamos perdendo cada vez mais o nosso melhor conceito de humanidade e é preciso resgatá-lo imediatamente, sob pena de nossa extinção enquanto espécie verdadeiramente humana. Quem sabe seja aí o fundamento das teses de quem prega a nossa caminhada, séria como ao final dos tempos. Não há hecatombe de terremotos, maremotos, tsunami, mas a nossa mutuação para outra espécie, sem qualquer sentimento mais profundo de humanidade. Difícil dizer algo a quem, como Flávio Dino, perdeu um filho ainda menino. Eu sei, porque para mim foi também difícil, mas se há um consolo, tenho fé nas mensagens que dão conta da missão cumprida.
Todos nós temos a nossa, independente da razão e independente da idade. Quem sabe a morte tão prematura do Marcelo e de tantos outros meninos não tenha sido em vão. Que ela, como a de todos, seja o estupim de uma nova postura de todos nós em frente à vida. Que possamos refletir sobre o melhor e mais profundo sentido da vida, para que possamos recuperar o sentido da humanidade. Quem sabe também nessa minha reflexão ao mundo e a minha mensagem a um pai, eu possa transmitir ao Flávio Dino a minha solidariedade, sobretudo a minha fraternidade, e que nós dois, na companhia de tantos outros que sofreram a mesma dor, principalmente causada pela negligência e pela falta de compaixão, possamos levar ao mundo a mensagem que nossos filhos nos deixaram. Um mundo que não tenha constrangimento de manter, não importa a idade, a inocência, a sinceridade, a honestidade, a solidariedade, a fraternidade e a humanidade das crianças. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, senador Pedro.